cima da luz. Como ocorre o efeito fotoelétrico? Vamos lá, vamos entender o efeito fotoelétrico aí. Como é que ocorre o efeito fotoelétrico? É emitido um feixe de luz sobre a placa emissora. Olha o feixe de luz aqui, ó. Olha a placa emissora. O feixe de luz interage com a placa e arranca... essa digitação tá toda... Desculpa, gente. Então, aqui, o feixe de luz interage com a placa e arranca o quê? O que vai arrancar, gente? Não é eu que vou consertar. É vocês que vão consertar. O que vai arrancar aí, gente? Elétrons. Ah, menina inteligente. O feixe de luz interage com a placa e arranca elétron. Independente da intensidade. Repara só que o feixe de luz interage com a placa e arranca elétron. E isso vai o quê? Independer da intensidade. Eu posso ter força como for, eu posso ter brilho como for, mas a intensidade não vai determinar o arranque de elétrons. Os elétrons arrancados adquirem energia cinética. O que é energia cinética? É a energia do movimento, né? Tá vendo aqui esses elétrons aqui? Tá vendo esses elétrons saindo dessa placa? Sim, sim. Os elétrons aqui, saindo bem aqui. Se ele sai com velocidade, ele sai... Como é que é o nome dessa energia? Quando ele sai com velocidade? Cinética. Prática de vocês. Energia cinética, né? Então, eu tenho energia cinética bem aqui. Se eu tenho essa energia cinética, eu vou ter velocidade. E como é que eu faço? Os elétrons arrancados adquirem energia cinética e são atraídos pela placa coletora. Como é que eu faço para aumentar a velocidade desses elétrons? Eu tenho que aumentar a frequência desses fótons ou eu tenho que aumentar a intensidade desses fótons? Tenho que aumentar, bora ver se você entendeu. Eu quero ouvir a sua resposta. Para eu conseguir aumentar a velocidade, que saia rápido, uma velocidade rápida. Né? Eu quero. Você tem que aumentar a vibração, a frequência, ou você tem que aumentar a força, a intensidade, o brilho? O que você tem que aumentar? Aumentar a frequência. Tem que aumentar a frequência, muito bem, né? Pode ter o maior brilho que for, olha que homem brilhante, mas chegar lá numa frequência baixa. Credo, o homem é tão brilhante, mas a frequência dele é tão baixa, é uma vibração tão baixa, tão deprê, que eu não quero sair com esse homem. Mesmo que ele seja, né, brilhante, cintilante, e os meus olhos... ofuscaram os meus olhos de tanta luz, mas foi uma luz com uma baixa frequência, sabe? Uma baixa frequência. Entendeu como é que funciona? Mas é mais ou menos assim que eu quero que você entenda. O feixe de luz interage à placa e arranca elétron independente da intensidade. Os elétrons arrancados adquirem energia cinética e são arrancadas de uma placa para outra. Agora, um pouquinho de eletricidade. Essa placa bem aqui, que saiu os elétrons, é positiva ou negativa? É a corrente elétrica. Eu estou falando de corrente elétrica. Positivo e é negativo. Claro, sentido real dos elétrons, né, do negativo para o positivo. E o amperímetro vai apontar a produção de corrente elétrica. Foi assim que aconteceu com os primeiros cientistas que uma lâmpada acendeu sozinha, entendeu? Mas aqui o amperímetro é só para te medir ou para te provar que está passando corrente elétrica quando você ligou feixe de luz e acionou esse amperímetro bem aqui, mediu uma corrente elétrica, que é ampere, significa dizer que a luz arrancou o elétron daqui e ligou esse amperímetro. Ocorre o efeito fotoelétrico. A luz, um fóton arranca um elétron. Aqui o elétron é ejetado. O fóton bem aqui espalhado. Esse aqui é um fóton incidente. Ele é absorvido e o elétron é ejetado bem aqui. Então, as considerações: não ocorre efeito fotoelétrico se a energia de cada fóton não superar a quantidade mínima de energia do elétron. Gente, repara que uma hora eu falei energia, outra hora eu falei frequência. Por quê? Porque Planck ele provou que a energia ela é proporcional à frequência. Na física clássica, homens que têm muita energia são homens que têm o quê? São homens que têm força. Ah, se eu tenho força, significa dizer que eu tenho energia. Eu vou conseguir arrancar as coisas com a minha força. Na física quântica, para que tenha energia, não é a força que vai determinar.
É a frequência que vai determinar a energia. Exemplo. Bora ver se você me diga qual é que tem mais energia. Dois feixes de raio gama, que são dois fótons, ou um brilho de muito brilho, com uma grande intensidade, um grande brilho, uma grande força de vermelho. Quem é que tem mais energia? Três fótons de raio gama, né, baixíssimo brilho, quase não tem brilho nenhum, uma intensidade baixa, baixa, baixa. Três fótons de raio gama, ou um brilho, milhares de fótons de vermelho, muitos fótons vermelhos, muito brilho, né? Que ofusca de tanto vermelho. Qual é que tem mais energia? O de grande intensidade, que é o vermelho, qual que tem mais energia? O de grande intensidade e brilho do vermelho ou três fótons de raio gama? Qual é, gente? Os três fótons. Os três fótons de raio gama vai determinar a energia. Tanto que tu não precisa de muita coisa. Basta um núcleo, foi essa fórmula, é igual a mc ao quadrado. Basta uma pequena porção de fótons para produzir muita energia, para produzir bomba atômica, para produzir usinas. Não preciso de muito, entendeu? É mais ou menos assim acreditado. Para mim não importa a quantidade, para mim o que importa é a qualidade. Mas para te entender aí, para mim não importa o brilho que tenha, a quantidade de fótons. Para mim o que importa é a qualidade, é a frequência, é a vibração. A que tem mais vibração é o raio gama. Para que vocês possam entender que tipo de energia estamos falando. Um H, tá? E aqui tem um H, que é a constante Planck, que é 6,6 vezes 10 a menos 34. Mas a energia é proporcional à frequência. Então, gente, é muita energia. Imagina só Deus, para que você possa entender. Imagina Deus atrás de uma montanha. E dessa montanha tem só uma fendinha, uma fenda bem estreita. Bem estreita. Que foi dessa maneira que ele pôde aparecer para Moisés. Porque Moisés não ia aguentar tamanha energia. Significa dizer que a frequência de Deus, falando de uma forma física naquele momento, é uma frequência alta ou uma frequência baixa? Seria uma frequência muito alta, né? Uma frequência muito alta que ele tinha que ficar escondido, ele tinha que colocar bloqueadores ali, igual como acontece com as pessoas do laboratório, que colocam proteção, saírem com células mortas, células destruídas através de grandes vibrações, né, que vai quebrar, vai sair quebrando tudo. Não quebra só a vitamina D, vai sair quebrando tudo de dentro do teu corpo. Porque quanto mais frequência, maior é o poder, maior é a energia. Entendeu? Então, cada fóton não superar uma quantidade mínima, se não tiver essa quantidade mínima de energia a ser extraída, essa energia mínima que cada placa, eu tenho uma placa, não tem essa placa bem aqui? Essa energia mínima que cada placa vai ter é chamada de frequência de corte. Então, cada metal tem a sua própria frequência de corte, a sua própria energia mínima. Se você não alcançar essa frequência de corte, se a luz não alcançar a energia mínima, ele não vai conseguir arrancar aquele elétron. Pode vir um monte de fótons, mas não vai conseguir arrancar a quantidade desses elétrons. Se fosse na sala de aula, a gente ia fazer uma atuação aí. A gente ia pegar 3 fótons aí, meninos, ia pegar 3 fótons meninas, e ia colocar alguns fótons com baixa frequência, outros de alta frequência, e aí você ia ver quem ia conseguir arrancar quem aí na nossa brincadeira de efeito fotoelétrico. Então, para você arrancar, tem que ter a frequência de corte necessária, a energia mínima. Os metais oferecem mais facilidade à ocorrência deste efeito, né? Por isso que você escolhe o metal. Mas o efeito fotoelétrico ocorre em placas metálicas. Mas será que futuramente, ou já fizeram, efeito fotoelétrico em outros materiais que não sejam metais? Porque no nosso corpo, o que acontece é a quebra de vitamina D. Mas será que não acontece arranque de elétrons no nosso corpo? Bom, por enquanto isso é feito com metal. Será que você não pode alcançar uma frequência
para arrancar das plantas, já tem fotossíntese nas plantas, que não é o arranque de elétrons, mas ele sintetiza para produzir moléculas, assim como acontece no nosso corpo. Mas, hoje em dia, se sabe que o efeito fotoelétrico ocorre com metais, que os metais têm elétrons livres. É mais fácil de você arrancar elétrons livres do que elétrons fixos que têm isolante. Então, o condutor é melhor de você arrancar elétrons por ter elétrons livres, por isso que é escolhido metais. Então, aplicações do efeito fotoelétrico, está aqui a porta abrindo sozinha, ela sentiu o calor, o infravermelho vai arrancar elétron, o calor do teu corpo arranca elétron, o sensor vem aqui para ligar a torneira, a lâmpada com sensor de presença, a lâmpada vai ligar bem aqui, certo? As células fotoelétricas, lembrando que as placas solares ocorre o efeito fotoelétrico. Um fóton arranca um elétron e produz corrente elétrica numa casa, o efeito fotoelétrico. Pergunta do Enem, eu acho que nós fizemos essa questão aí. As células fotoelétricas, elas estão presentes em vários lugares. Na questão do Enem que eu falei para vocês, a alternativa dizia que a placa solar poderia resolver em grande escala a quantidade de energia. Por enquanto, as placas solares, por efeito fotoelétrico, a luz do sol para produzir corrente elétrica e alimentar um estado, como acontece na usina hidroelétrica, né, ali alimenta vários estados do país. Isso é a usina hidrelétrica, mas a placa solar é necessário, não sei, a extensão de placa solar para alimentar uma cidade. Porque numa casa já é preciso muitas placas solares, quanto mais no estado inteiro. E os recursos são muito altos para ser feito esse tipo de abastecimento. Claro que seria o ideal, né? Que o prejuízo seria muito mais baixo na comunidade. Então vamos lá. Mas lembrando que as placas solares elas precisam de corrente elétrica para funcionar, tá? Então você precisa ainda da CELPA. Quando você adquire a Equatorial agora, né? Aqui no Pará. Quando você coloca uma placa solar na sua residência, como eu conheço alguns alunos, inclusive do Adventista, que tem essas placas solares, não sei se tem na residência, mas pelo menos em empresas dos pais, essa placa solar ela tem que ser alimentada pela corrente elétrica. Então a Equatorial, a CELPA na época, ela cobra uma taxa só para ligar aquela placa solar, entendeu? Eles pagam uma taxa para a CELPA. Sai muito mais em conta. Somente empresas que gastam 20 mil reais, 30 mil reais por mês. Uma placa solar é 20 mil reais, mas uma conta já paga, entendeu? Vai sair muito mais barato. Lembrando que o raio refletido eletromagnético é uma partícula, fotopartícula, a outra partícula, a luz,